Nós nos encontramos num tempo em que o povo de Deus não tem absolutamente o conhecimento pleno da comunhão divina. Não conhecem a voz do próprio Criador porque não têm um contato íntimo com Ele. Se nós, na verdade, poderíamos ter a bênção de nos encontrarmos com Cristo todos os dias, nós compreendemos a sua essência, nós hoje poderíamos ter a comunhão, o poder que as Santas Escrituras apresentam. A Bíblia em João 10:30, em João 10:27, Cristo começa a dizer que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu as conheço e eles me seguem. Se as ovelhas de Cristo conhecem a sua voz e a seguem, então é bem provável que essas ovelhas tenham um contato íntimo com Deus ou com Cristo. Uma criança consegue logo compreender quando o pai está se aproximando devido à sua voz. E nós, desde pequeno, quando o pai chega no bairro, está a saudar os vizinhos, nós no quintal, e ouvimos logo a voz do pai e abrimos logo a porta, passei correndo e ao encontro do pai. Então, aqueles que têm sempre contato com o próprio Deus conseguem ouvir a sua voz. E essa voz que a Bíblia aqui menciona é a voz dos mensageiros de Deus. Hoje muitos não conseguem compreender, não conseguem ouvir a voz dos mensageiros de Deus porque não têm um contato íntimo com o próprio Deus. Se nós hoje nos levantarmos e nos opormos a uma verdade que está a ser apresentada, supostamente dizemos que temos o conhecimento da verdade e não logo conseguimos detectar se essa verdade provém de Cristo ou não, nós temos um problema sério. E aqueles que têm contato íntimo com Deus conseguem ouvir a voz. E essa voz de Deus é expressa de várias formas, pelos seus mensageiros, principalmente em representação de Deus cá na terra. Entenda, a profetisa do Senhor, a quem Deus escolheu para apresentar as verdades dignas de confiança a esta terra, escreveu em Ciência de Bom Viver, na página 503, que diz: Cristo envia sempre seus mensageiros aos que estão atentos à sua voz. Então, quando uma pessoa está sempre atento à voz de Deus, Deus passa sempre a enviar os seus mensageiros. Primeiro ponto para nós receber a mensagem de Deus é nós estarmos atentos à voz de Deus. Quando a pessoa está sempre atento para poder ouvir o que Deus quer dizer a ela, essa pessoa terá sempre o privilégio de receber as verdades que está a ser traga pelos mensageiros de Deus. Continuando, na noite da agonia no Getsemane, os discípulos adormeceram, não ouviram a voz de Deus ou de Cristo, tinham um sentimento obscuro da presença dos anjos, mas não se deram conta do poder e da glória da cena. Então, os discípulos, por não estarem ligados diretamente com a voz magna, eles não deram conta da cena, daquela presença gloriosa que estava raiando em Getsemane, dizendo ainda que devido ao seu torpor e sonolência, não receberam a evidência que lhes teria fortalecido a alma para as terríveis cenas que ocorreriam. Então, dizendo ainda que hoje da mesma sorte, os que têm mais necessidade da instrução divina não a recebem muitas vezes porque não se põem em comunhão com os céus. Então, uma das coisas para nós recebermos sempre a orientação divina é nós estar sempre em comunhão com os céus. Então, quando nós procuramos buscar sempre o poder e a glória dos altos dos céus, nós teremos sempre a bênção de receber o poder de Deus. Por que é que nós não temos o poder que Cristo hoje nos prometeu? E recebereis poder quando
vier o Consolador. Por que é que nós não conseguimos ser sempre uma boa testemunha? Ser depois minha testemunha. Cristo a dizer. E você vê nas Santas Escrituras os discípulos a pedir a Deus: Senhor, dá-nos poder. Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, ensina-nos a orar. Hoje muitos não têm a necessidade, não conseguem ver na Sagrada Escritura a bênção ou o poder de Deus para poder fortalecer ou fortificar a vida de cada um. E nós hoje nos deleitamos a cada dia, nos distraímos em cenas fúteis que nós acabamos de perder a voz de Deus. Tem sempre um mensageiro próximo de você trazendo a voz de Deus para a sua vida. Tem sempre alguém próximo que tem as bênçãos de Deus para a sua vida. Tudo vai depender do teu estado emocional em que você se encontrar naquele momento. Pois muitos hoje não recebem a bênção de Deus porque estão dormindo. Talvez você está a dormir também, por isso que você não tem recebido as bênçãos de Deus. O que tem tirado a sua atenção para não ouvir a voz de Deus? O que tens feito, na verdade, para não ouvir a voz de Deus? Então, busca, de acordo à orientação, busca mesmo, na verdade, entrar na comunhão dos céus para você a cada dia buscar a voz de Deus e compreender a essência do seu evangelho e o que Ele quer na sua vida. Não seja um cristão desapercebido das coisas divinas. Seja um cristão que promove vida e não morte. Que promove cheiro suave ao trono da graça. Que as bênçãos do alto estejam contigo. Em nome de Cristo Jesus. Que a paz e a glória reine na sua vida. Amém.